Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. E aí, pessoal, você que está aí do outro lado da telinha, olha, vamos lá, vamos interagir, vamos aí se animar, certo? Essa disciplina, a disciplina de sistemas operacionais, ela normalmente é uma disciplina teórica, tá, galerinha? A gente precisa compreender a teoria para a gente entender como é que funcionam os sistemas operacionais. Até mesmo no momento que vocês forem trabalhar, caso queiram trabalhar com a formatação de sistemas operacionais, ou então o desenvolvimento de sistemas operacionais, a gente precisa aprender a teoria primeiro, tá? Porque tudo está conectado. Em um sistema computacional, tudo está conectado. E a gente está compreendendo isso ainda mais, observando que todos os componentes físicos de hardware, eles precisam estar em sintonia com o SO, que é o sistema operacional para ele funcionar, tá bom? Galerinha, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da aula, vocês podem mandar mensagens, vocês podem colocar as informações aí de vocês, certo? Que eu vou estar à disposição para ajudá-los da melhor forma possível, tá certo, galerinha? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí, pessoal, nós estávamos falando sobre os processadores, né? Nós estávamos conversando sobre aí a UC, né? Sobre a unidade de controle. Aqui, pessoal, a unidade de controle é uma das partes de um sistema computacional. É uma das partes aí do processador. Eu acabei de falar que o processador é o cérebro da máquina, né? É por ele que passa tudo. E aí, galerinha, o que acontece? A UC, que é a unidade de controle, ela é a responsável por gerenciar todas essas atividades. Então, a ULA, a unidade lógica aritmética, ela faz o quê? Ela faz esse processo de analisar os cálculos matemáticos, por exemplo. Agora, a unidade de controle, ela já faz outro processo. A unidade de controle, ela faz o gerenciamento de todas as atividades e de todos esses componentes. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente tem a figura da unidade de controle, tá? Dentro aí de todo o processador. E aí, galerinha, a terceira e última parte de um processador são os registradores. Os registradores, eles têm como principal função um armazenamento como temporário. Deixa eu voltar aqui. Eles têm aí como função um armazenamento de dados temporário. Não é um armazenamento de dados como a memória RAM, não é um armazenamento de dados como o HD, mas também é um tipo de armazenamento de dados mais rápido, né? Mais temporário. Ele compõe dados aí do alcance da ULA e da unidade de controle e funciona como memória auxiliar. Olha aí. Ele tem como função, ele tem como objetivo funcionar como uma memória auxiliar para resultados intermediários. Eles podem ser usados com uso geral ou uso específico, tá? E aí quem vai verificar é o processador, o que é que fica mais viável para essa máquina, tá? Galerinha, os registradores, nós podemos classificar 3 estruturas principais de um registrador. Primeiro é o contador de instruções. Todo registrador tem esse contador de instruções, que ele simplesmente indica o endereço da próxima instrução a ser executado. Então, nós sabemos que em uma máquina, em um sistema operacional, existe uma sequência de processos que vão sendo executados. Uma sequência, né? Vários processos, várias atividades serão executadas. Só que como é que o processador vai saber quem é que vem primeiro, quem é que vem depois, né? A gente falou que quem ajuda a fazer isso é o SO. Mas o SO ele precisa contar também com a ajuda desse contador de instruções. Esse carinha aqui é o responsável por definir o endereço da próxima instrução que será executada. Além disso, nós temos, para ajudar o CI, nós temos o AP, que é o apontador de pilha.
Eu já tinha até mostrado para vocês que, por exemplo, uma pilha de pratos, quando a gente está lavando prato em casa. A pilha de pratos, o primeiro que chega na pia, que é o de baixo, ele é o último que vai ser lavado. O último que chegou na pilha é o primeiro que vai ser lavado, tá bom? Então, é o tal do famoso, os últimos serão os primeiros, né? Esse aqui é um caso. E aí, galerinha, o que acontece? Na pilha, a gente sempre precisa pegar o de cima. Então, o AP, o apontador de pilha, ele sempre aponta para o processo que está em cima da pilha. Ele fala, olha, quem vem agora para ser executado é o carinha que está lá em cima da pilha. Esse aqui é o endereço dele, o endereço da memória dele. Então, quando terminar esse processo, fica ligado que é esse processo que você vai chamar. Aí ele é executado. Aí o próximo, né, vai ser esse. E o próximo é esse. Aí assim sucessivamente, tá? Outro carinha que é responsável por uma etapa aí, que é executado pelos registradores, é o registrador de status. Ele fornece informações sobre a execução de uma instrução. Ele dá um resultado, ele fala como é que está aquele processo. Já está em andamento, iniciou, né, finalizou, está no aguardo. Ele dá essas instruções, ok? Dando continuidade aí nessas estruturas de hardware, pessoal, uma outra estrutura de hardware que é extremamente importante é a memória RAM. A memória RAM, ela armazena instruções de dados em células. É uma das criaturinhas que a gente mais manipula quando a gente está programando. A gente tem muito acesso à memória RAM quando a gente está fazendo algum programa de computador. Quando nós estávamos criando as nossas variáveis lá na linguagem C, a gente aprendeu que quando a gente cria uma variável, a gente está criando, a gente está deixando, armazenando, disponibilizando um localzinho da memória para armazenar uma informação ali. A gente está reservando um localzinho da memória RAM para armazenar aquele dado daquele tipo. Então, a gente manipula muito, a gente utiliza muito a memória RAM. E essa criaturinha aqui é um tipo de memória que ela pode ser expandida normalmente na tua máquina. Então, em um computador existe a memória RAM, que é esta, e a memória ROM. A memória RAM é a memória que normalmente a gente, sempre quando vai comprar um dispositivo, a gente olha. Ah, o meu celular tem 1 GB de memória RAM. Ah, o meu celular tem 2 GB de memória RAM. Ah, o meu computador tem 16 GB de RAM. Ah, tem 8 GB. Não, agora eu vou colocar mais GB aqui, mais RAM no meu computador. Quando a gente fala de mudança da capacidade da memória da máquina, a gente está falando dela aqui, viu? Ah, eu preciso que você aumente a memória da minha máquina. É essa daqui que a gente está falando, é dessa daqui que a gente está citando. Tá? É ela que a gente pode expandir, dependendo da possibilidade da máquina. Depende da quantidade de slots também que tenha na máquina. Essa daqui é a que a gente utiliza quando a gente está programando, criando variáveis, criando vetores, criando matrizes. Esta criaturinha aqui. Esta criaturinha aqui, que quando a gente, por exemplo, quando eu dei o exemplo para vocês, quando eu abro várias abas do Google Chrome, que o meu computador fica lento, travado, é esta criaturinha aqui que está sendo esgotada, que é o Chrome, o Google Chrome, ele acaba puxando muito da memória do computador. Quando eu falo, esse programa acaba com a memória do meu computador. De qual é a memória que eu estou falando? É desta criatura, é da RAM, viu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque durante muito tempo, quando eu estudava essa parte, né, alguns anos atrás, quando eu estudava essa parte de arquitetura, às vezes eu tinha dificuldade de compreender alguns recursos, porque às vezes ficava um pouco nublado na minha mente a diferença dessas memórias.
Às vezes eu não sabia, né? A gente pode ter dúvida, eu não sei associar ao que eu estou escutando a qual dispositivo que está sendo falado. Então, todos esses exemplos que eu acabei de passar para vocês, todos eles eu estava citando a RAM, a memória RAM. E ela tem esse formatinho, tá? Não confundam memória RAM com memória ROM, ok? Essa daqui, a especificação do endereço é feita através de um registrador. Então, normalmente, quando eu preciso de um endereço para ser disponibilizado para essa memória RAM, eu utilizo um registrador que se chama MAR. Então, o registrador MAR, ele é o responsável pela especificação do endereço da memória. Já o registrador MBR, ele guarda o conteúdo de uma célula da memória. Então, existem registradores, para cada registrador também existe uma ação, ok? E aí, galerinha, aqui está mostrando aqui o sistema, o estilo de uma memória, ela tem um endereço, ela precisa ter um nome. Normalmente a gente aprendeu a fazer isso. Lá na linguagem de programação, a gente compreendeu que quando a gente cria uma variável, por exemplo, a gente está reservando um espaço de memória. Esse espaço de memória, ele tem um endereço para ser encontrado, tá? E é importante que a gente relembre esses dados importantes que a gente aprendeu nas disciplinas anteriores, tá? E aqui, pessoal, tem também uma forma da gente relembrar algumas operações que os registradores podem realizar. A CPU ela acaba armazenando no registrador MAR o endereço da célula a ser lida. Isso aqui é uma operação de leitura, por exemplo. Já uma operação de gravação, que pode ser vista, é que a CPU ela armazena no MAR, no registrador MAR, o endereço da célula que será gravada também. Então, aqui nós temos um quadrinho que mostra algumas especificações, tanto da operação de leitura quanto da operação de escrita, certo? Aqui, galerinha, eu trouxe para vocês uma imagem que mostra um pouco do que acontece no sistema computacional. Nós temos aqui os endereços através de números binários. Essas instruções binárias, elas acabam chegando através de um programa, elas passam pelos barramentos, que os barramentos é que permitem com que esses dados saiam de um lugar e vão para um outro, transitem aí entre os dispositivos. Nós temos o microprocessador, o processador do computador. Nós temos também aí, ó, os slots, né? Esses slots que normalmente a gente adiciona, né, a memória, tá? Então, existe toda uma estrutura de um sistema computacional. Aqui nós temos, da mesma forma que uma instrução, essa instrução que é através dos endereços binários, são enviados para os registradores, e esses registradores, eles passam as informações para os outros dispositivos da máquina, tá bom? E aí, galerinha, é a mesma imagem. E aí, galerinha, um outro ponto que a gente precisa observar é que esses dispositivos que existem na máquina, principalmente as memórias, existem várias formas de memória dentro de uma máquina. A gente fala muito da memória principal, da memória RAM. É a memória assim, que a gente mais utiliza, que a gente mais realiza execuções, que a gente mais conversa, porque querendo ou não, ela está muito ligada ao processador. Mas existe aí diferenças. Aqui a gente pode visualizar um gráfico que mostra os registradores, a memória cache, a memória principal e a memória secundária. Todos esses tipos aqui, todos os quatro, né, esses quatro tipos aqui de componentes que existe em uma máquina, todos eles servem para armazenar um dado. Alguns desses estilos aqui
São armazenamentos voláteis e armazenamentos não voláteis. Existem armazenamentos aqui que são temporários, que assim que o programa fecha, o arquivo é perdido, né? É zerado. E tem outros não, que você armazena e lá fica. Para sair, você tem que apagar. Então, aqui nós temos, de cima para baixo, nós temos aí o crescimento com maior capacidade de armazenamento. Então, aqui, de todos esses 4, quem tem a menor capacidade de armazenamento são os registradores. Eles é que tem a menor, né? É o que consegue armazenar uma pequena quantidade de informações. Pequeníssima quantidade de informação. Agora, o que mais armazena, o que tem mais acesso é a memória secundária. A memória secundária é que tem maior acesso de armazenamento, tá? Agora, quanto à velocidade, aí é o contrário. Nós temos aqui de baixo para cima. Aqui, quem tem o menor custo, quem tem a menor velocidade de acesso, nesse caso, é a memória secundária. E quem aqui já tem a maior velocidade, o maior custo e velocidade de acesso, são os registradores, tá bom? Então, cada um deles pode ser utilizado para um tipo de função, né? Tem um que armazena mais dados, mas que não é rápido. E tem um que é mais rápido, mas armazena pouquíssimos dados. Então, é por isso que cada um deles é utilizado em uma parte do processo, tá bom? E aí, galerinha, eu estava falando tanto para vocês da diferença da memória RAM para a memória ROM, porque a memória ROM, ela é uma memória que a gente precisa ficar com essa informação bem clara na nossa cabeça, tá? Todo computador tem uma memória ROM. Diferentemente da memória RAM, a ROM, ela é soldada na placa-mãe. A gente não consegue tirar a ROM da placa-mãe. Ela fica quase que imperceptível dentro de uma placa-mãe. A gente nem dá tanta atenção para ela. Muitas das vezes a gente nem sabe nem que aquilo ali é uma memória. Né? Quem não conhece tão bem, porque todo mundo conhece a RAM. Agora, a ROM, ela é uma memória que a gente não muda ela. Ela é estática. Ela não retira, a gente não retira ela da placa-mãe. Ela já vem soldada, já vem ali, ela fica ali, no canto dela. Uma característica da ROM é que ela não é volátil. Ou seja, as informações que estão contidas nela não são apagadas quando o programa é desligado. Então, imaginem aí que eu estou fazendo aqui um programa de computador, estou rodando um software, e aí tem uma informação, tem uma variável que está guardando um valor na RAM. E a ROM está lá funcionando, tem algumas informações dentro dela. Se houve uma queda de energia e sem querer o computador reiniciou, as informações que estavam na memória RAM foram apagadas. Agora, as informações que estavam na ROM permanecem no mesmo lugar. Não apagam, porque não é volátil. O que é volátil? A memória RAM. Programa fechou, parou de executar, você finalizou a execução do programa, automaticamente aquela memória é liberada. Tudo que está ali dentro foi retirado. Tá? Então, essa é uma das principais diferenças. A RAM é volátil e a ROM não é volátil. A RAM, a gente pode expandir ela. A ROM, não. A RAM, a gente pode retirar, limpar, passar a borrachinha, passar o desengordurante. Queimou, é fácil de trocar. Só trocar e colocar outra. Agora, a ROM, não. A ROM é soldada na placa, tá? A gente precisa ter isso bem claro na mente. Nós temos um outro tipo de memória, que é a memória cache. É uma memória volátil também. Então, a gente já sabe que as informações não ficam gravadas até o fim dos dias nela. Ela tem uma alta velocidade, porém ela tem uma pequena capacidade de armazenamento. Então, vocês estão vendo que eles são inversamente proporcionais, né?
quanto maior a capacidade de armazenamento, menor é a velocidade. Quanto maior é a velocidade, certo? Que essa memória possui, menor vai ser a capacidade de armazenamento. Usada para tentar minimizar a diferença do tempo de processamento com a de acesso à memória principal. Armazena uma pequena parte dos dados da memória principal. Antes do processador ir na memória principal, ele verifica na cache. Então, para facilitar esse processo, existem algumas informações que às vezes estão armazenadas na cache, para o processador não precisar ir lá na memória RAM, pegar a informação lá na memória RAM. Ele vai logo na cache, que é mais rápida. Então, se as instruções estão na cache, vai ser mais rápido, porque o processador já pega e já executa o que tem que executar. Tá bom? Porém, como ela é menor, nem tudo que pode ser armazenado na RAM vai passar pela cache, tá bom? Outro ponto, pessoal, importante dos hardwares dentro de um sistema computacional é o princípio da localidade. Esse princípio da localidade ele é realizado através do processador, que referencia as instruções dos dados, localizando aí os seus endereços. A maioria dos processadores apresentam a estrutura com cache em níveis, tanto cache L1, L2, L3 e assim por diante, tá? E aí vocês poderiam estar se perguntando, tá bom, você falou sobre a memória principal, você falou sobre a memória cache, você falou sobre os registradores, e quem é a memória secundária? Foi a que faltou, né? Das 4, essa daqui era a única que estava faltando. A memória secundária, pessoal, um dos principais exemplos que nós podemos dar para vocês, para que você possa visualizar, um dos melhores exemplos que eu posso fornecer para vocês é o HD. Não tem aí uma representação melhor do que memória secundária do que o HD. E uma característica da memória secundária é que ele tem uma alta capacidade de armazenamento, que o HD tem uma alta capacidade de armazenamento. A gente não pode nem comparar um HD de 1 TB para uma memória RAM de 4 GB, de 8 GB. Não tem comparação. Mas nós acabamos de visualizar que essas memórias secundárias, elas não têm a velocidade ao seu favor. Então, ela tem um alto poder de armazenamento, mas a velocidade é lá embaixo. E esse é um dos principais problemas de computadores que possuem HD. Por isso que o SSD veio para ficar, por exemplo. Porque o SSD ele é uma memória secundária que tem uma alta velocidade. Ok? Não é físico. Não é uma memória física, é uma memória digital. E aí facilita muito mais. O armazenamento de dados permanece, tá? É uma memória que não é volátil. Outros exemplos é o HD, DVD, pendrive e assim sucessivamente. Ok? Olha aí, um outro tipo de memória secundária que durante muitos anos foi a principal utilizada aí. Foram os CDs. CDs, durante muito tempo, depois dos disquetes, os CDs ficaram durante muitos anos como sendo uma das principais memórias secundárias, principalmente memórias secundárias externas. Aqui nós podemos observar, veio aí CD de áudio, depois o CD-ROM, né? O VCD, o DVD, o DVD-ROM, DVD gravável, e durante muito tempo ficou aí no auge, tá? Durante muito tempo. Outra parte do hardware que é extremamente importante, pessoal, são os dispositivos de entrada e saída e também os dispositivos aí que possibilitam a interface entre o humano e o computador. É uma outra característica muito importante dos sistemas computacionais. Hardware. As unidades de entrada e saída, elas são essenciais para um sistema computacional funcionar, porque é o que permite que o usuário interaja, tá bom? Interaja, ok? Galerinha, até aqui tá tudo ok.
Vocês querem que eu repita alguma parte, alguma explicação, não entender algum termo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aqui no chat, certo? Professores mediadores, conversem com seus alunos. Perguntem se eles estão com dúvida, se eles entenderam até aqui. Essa disciplina, mais uma vez, ela é uma disciplina teórica, tá? Sistemas operacionais é uma disciplina teórica. Então, vocês precisam, em qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem conversar aqui comigo, tudo bem? Colocar aqui as suas perguntas, certo? E aí, galerinha, o que é mais importante que a gente compreenda também é que o sistema operacional, ele está ali também para manipular o que está acontecendo nos dispositivos de entrada e saída. Eu já dei o exemplo para vocês da impressora, que ele detecta quando uma impressora é instalada, ele sabe quando um dispositivo de entrada e saída está conectado a um sistema computacional, está interagindo, recebendo informações, enviando informações. Então, o SO, ele tem controle de tudo. Ele sabe o que está acontecendo, tá? A tarefa do sistema operacional é de enviar sinais informando as ações que o usuário espera que o dispositivo realize. Tratar as interrupções e erros gerados pelos dispositivos também é uma das funções do sistema operacional. Então, galerinha, o sistema operacional ele é responsável por muitas instruções, por muitas operações dentro de um sistema computacional, ok? Outra parte que existe no sistema computacional, na parte de hardware, são os barramentos. Eu havia conversado com vocês que os barramentos, eles são vias, são ruas, que permitem que a gente envie e receba informações. E essas vias, né, esses barramentos, eles possuem também uma largura. Eles possuem uma largura. Essa largura aqui, galerinha, define o tamanho do dado que pode ser passado por essa via, tá? Então, a gente conversou anteriormente, no módulo passado, que esses barramentos, eles suportam alguns tipos de dados. Então, imagine que essa via aqui de baixo, ela aceite um dado de até 8 bits. Por exemplo, até 8 bits. E o que é que está acontecendo? Chegou aqui nesse barramento um dado que tem 16 bits. 16. O que vai acontecer? Ele obrigatoriamente quer passar pelo barramento que só aceita 8 bits. Então, o que vai acontecer? Esse dado ele vai ser dividido em partes, tá? Como ele é de 16, 2 partes já é o suficiente. Se fosse maior, fosse de 32 bits, por exemplo, ele teria que ser dividido em mais vezes, teria que ser dividido em 4, pelo menos. Nesse caso aqui, eu vou dividir em 2. Então, o que acontece? Eu envio a primeira parte, aí essa primeira parte ela vai aqui, ó, ela vai seguir o rumo dela na estrada. Depois é enviado a segunda parte desse arquivo, né? Desse processo, dessa informação, e aí ele vai seguir o rumo dele. Então, os barramentos, eles são responsáveis por isso, eles que fazem essa ligação, tá? Ok? Lembrando aí vocês qual é a importância dos barramentos. E aí, pessoal, o hardware, ele tem esses barramentos que eles fazem a ligação dos dispositivos de entrada e saída com os processadores. Tanto com os processadores, quanto também com a memória principal. Então, a comunicação entre esses dispositivos só acontece graças aí aos barramentos. Então, imaginem, se esse barramento ele acaba sendo danificado, porque ele é uma parte física, né? Ele é um hardware, ele é uma parte de hardware. Se essa trilha é danificada, acaba tendo um prejuízo na passagem de informação, então a máquina não vai funcionar corretamente.
Aqui nós temos também um outro recurso de hardware, que é o pipeline, onde a gente consegue analisar as etapas e o quanto de tempo que cada processo vai ficar executando, ok? Normalmente esses processos eles podem ser divididos em diversas etapas para facilitar a execução daquele programa, daquele processo como um todo. Outra característica que a gente precisa recordar é, pessoal, a utilização da arquitetura RISC e CISC. A arquitetura RISC, ela é uma arquitetura que ela é utilizada, que uma das características muito importantes dessa arquitetura é porque ela tem poucas instruções. E a arquitetura CISC, ela possui instruções complexas, tá? Interpretadas por microprogramas. Então, essa arquitetura RISC e CISC a gente conversou já lá na arquitetura de computadores. A primeira arquitetura criada foi a CISC, porém ela tinha muita instrução, ela era muito complexa, dava muito trabalho de ser programada, e aí depois desenvolveram a CISC, a RISC, né? A RISC com poucas instruções, que tem uma estrutura geral mais fácil de ser utilizada, tá bom? E aí, galerinha, um outro ponto bem característico dos hardwares é a frequência de clock. É o tempo que cada programa vai ser executado dentro de um sistema computacional. Quem faz esse gerenciamento é o processador juntamente com o sistema operacional, tá? E aí, galerinha, a gente conversou sobre a estrutura de hardware. A gente utilizou muito mais tempo aqui da aula falando do hardware, porque tem muito recurso. E eu trouxe também para vocês a parte do software, tá? Aqui, galerinha, uma das instruções do software, ele possui algumas estruturas básicas. Nós temos normalmente os tradutores, os montadores e os compiladores. Os compiladores a gente já conhece. Toda vez que a gente criava uma instrução na linguagem de programação C, depois que essa programação ela era executada, ela era analisada por todo um compilador para gerar um arquivo executável. E só posteriormente esse arquivo era executado e funcionava corretamente, tá? Nós temos também os montadores, que eles geram módulos objetos não executáveis, específicos para cada processador. Aqui nós temos uma estrutura onde sempre segue esse mesmo padrão. Linguagem de montagem, que ela é enviada para um montador. Esse montador cria um módulo objeto. A linguagem de alto nível, como a linguagem de programação C, você criava um programa, esse programa passava por um compilador, esse compilador criava um módulo objeto. Aqui eu trouxe para vocês esse exemplo só para vocês observarem essas 3 etapas. Mas nós teremos aulas específicas para falarmos sobre essa temática, tá bom? Aqui, mais uma vez, nós temos a sequência que todo software passa por isso. Normalmente, a gente cria um software na linguagem de alto nível. Esse software ele é codificado em uma linguagem de máquina para que o computador funcione corretamente, tá bom? Galerinha, o interpretador, ele é uma parte do software que não gera módulo objeto. Normalmente, ele executa instruções que são escritas aí em linguagem de alto nível imediatamente, tá bom? Outro ponto importante é que a função de um interpretador é um código que pode ser entendido como um tradutor que gera um módulo objeto durante a execução de um programa. São exemplos aí de linguagens de alto nível que utilizam módulos objetos. PHP. PHP é uma linguagem que ela é do tipo interpretada, que utiliza aí esses módulos de alto nível, tá bom? Outro aspecto, pessoal, do software que a gente vai conhecer também são os linkers, tá? Um linker.
ele gera a partir de vários módulos objetos um único programa executável. Então, ele junta vários módulos objetos, vários, como está sendo mostrado nessa imagem. Ele junta vários módulos e cria um único arquivo que vai ser um arquivo que será executado para posteriormente se transformar em um programa, tá? Aqui nós temos mais uma imagem mostrando esse passo a passo do linker, tá? Nós temos o módulo objeto, um conjunto de módulos objetos são vinculados a um linker que posteriormente cria um programa executável. Isso aqui normalmente não é o que acontece na linguagem C. A linguagem C ela é compilada e não interpretada, tá? E a compilação a gente já conhece que é aquele sistema onde o código ele é analisado inicialmente todos os passos e só depois que é criado aí um arquivo executável e esse arquivo executável é que o usuário consegue ter acesso. Nós temos também um software que é o depurador, ele permite acompanhar a execução da instrução por instrução, ele consegue visualizar o conteúdo de uma variável, ele consegue implementar pontos de paradas do sistema e ele consegue também realizar e especificar quando uma variável é modificada, ok? Mandando aí uma mensagem para o sistema computacional, tá certo? Galerinha, eu trouxe para vocês aqui uma questão e eu queria que vocês me ajudassem a tentar desvendar o mistério dessa questão aqui. Eu trouxe para vocês o seguinte, galerinha. Não é uma função do sistema operacional. Eu quero saber qual dessas alternativas é a que não demonstra uma função do sistema operacional, tá certo? Ou seja, a maioria delas, 4 dessas daí, são funções que o SO realiza. E uma delas não é a correta. Letra A. Permitir aos programas armazenar e obter informações. Então, o SO, ele permite aos programas armazenar e obter informações? A letra B. O SO controla o fluxo de dados entre os componentes do computador? Letra C. Ele responde a erros e a pedidos do usuário? Letra D. Impõe escalonamento entre programas que solicitam recursos? E letra E. Gerenciar apenas a base de dados? O que vocês acham? Eu vou dar aí 1 minutinho para vocês, rapidola, né? 1 minutinho para vocês tentarem ler essas 5 alternativas e vocês tentarem desvendar qual é dessas alternativas que não é uma função do sistema operacional, tá bom? E aí os meus alunos de plantão, José Henrique, cadê a Carmilene, né? A galerinha que gosta de responder todas as questões, o pessoal de todos os polos que estão ao vivo, vocês leiam a questão e tentem colocar a alternativa de vocês mais correta, tá bom? Então, 1 minutinho aí para vocês, rapidinho, que a aula está terminando.